Olá, eu sou Karina Rousseff, você está no canal Prosa e Vida. E neste vídeo vamos falar sobre política, onde? No coração político do nosso país. Vamos discutir o cristão, a política, as eleições, enfim. Fica aí, não sai. Toda vez que começa as épocas das eleições e começa a se falar em políticos, vamos votar, não vamos, em quem vamos votar, enfim. Quando esse tempo começa, sempre tem as mesmas questões. A igreja pode se misturar com a política? O cristão deve se envolver com isso? Até que ponto fé, política, enfim. Antes de responder as perguntas, quero meditar um pouquinho no personagem bíblico mais politizado que temos. Esse personagem é Daniel. Daniel, ele era uma pessoa muito politizada. Ele era um príncipe de Israel, muito bem educado na corte. Ele sabia se posicionar ali politicamente. Com o Império Babilônico, ele é levado cativo junto com seus amigos e toda a corte de Israel é levada cativa para a Babilônia. Lá na Babilônia, ele, junto com outros príncipes de outros lugares, ele se torna conselheiro do rei. Muito é dito do que Daniel recusou, né? Ele recusa participar do banquete, das iguarias, das comidas do rei. Mas eu quero destacar algumas coisas que Daniel aceitou. Daniel, ele aceitou a política, Daniel aceitou a cultura e Daniel aceitou a educação. Ele aceitou a educação, ele leu, estudou, não só livros babilônicos, história babilônica, mas como ele também aceitou, ele estudou com os outros príncipes que também estavam cativos ali. Ele aprendeu a língua, ele aprendeu a se comportar, ele usou as roupas, a cultura, enfim. Daniel se movimentava muito à vontade ali no Império Babilônico, a ponto de se tornar conselheiro de 4 líderes: Nabucodonosor, Belsazar, babilônicos, e Dario e Ciro, depois do Império Medo-Persa. Além das coisas que ele aceitou, tem as que ele recusou. Ele também recusou as iguarias do rei, como muito é dito, né? Muito é falado. Ele também recusou da corrupção e ele também recusou de legislar em causa própria. Daniel poderia, numa canetada, numa lei, sendo que em algumas situações ele se tornou o segundo homem desses impérios, ele poderia simplesmente, numa canetada, libertar o povo e reconstruir Jerusalém. Mas ele não faz isso, ele fica ali cumprindo o seu papel sem se preocupar consigo mesmo e nas coisas que seria de ser concernente só a ele ou ao povo dele. Não, ele anda politicamente fazendo o correto e aconselhando com justiça. Uma das principais formas da maneira com que Daniel se comporta é por causa das suas disciplinas. Daniel era um homem disciplinado. Ele tinha a Torá, que era a lei de Deus, em suas mãos, onde ele estudava. Ele também tinha a oração, ele orava 3 vezes ao dia. E ele também tinha os seus amigos que estavam com ele para aconselhar e orar junto, intercedendo, enfim. Ele era um homem de disciplina, e as disciplinas espirituais foi o que fortaleceu Daniel para que ele recusasse, né, o banquete das iguarias do rei, mas o banquete da corrupção e o banquete do legislar em causa própria. Então, Daniel, ele absorveu, ele aceitou muito da cultura babilônica, da cultura medo-persa, da política desses impérios, mas ele também recusou participar das muitas desmandos que tinha nessa época. E isso que temos que tirar como cristãos do livro de Daniel. Então, respondendo às perguntas iniciais,
A igreja deve se envolver com política? Não. A igreja deve se manter apartidária, suprapartidária e não se misturar com a política, porque infelizmente tem muita coisa não muito ortodoxa e que a igreja não deve se misturar com política. E o cristão deve se envolver com política? Sim, deve. Deve sim levar a vida política, a sua fé, o seu entendimento, o seu esclarecimento, como Daniel fez, lendo a Bíblia, orando, buscando o discernimento de Deus, buscando a justiça de Deus em primeiro lugar e indo até a vida pública e fazendo a diferença nesses locais. Nós precisamos falar sobre tudo aquilo que nos envolve e de forma nenhuma você deve deixar a sua fé para falar de política ou fazer política, ok? E o final você já sabe. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que quer entrar na política e tá pensando, tá na dúvida. Agora é a hora. Beijo e até o próximo vídeo. Roda.